transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Cara, aqui assim, gente, posso dizer a vocês que aqui ele está pedindo um universo. A gente vai começar falando a respeito do edital, beleza? Então vamos lá. Primeiramente aqui o que a gente tem? Vamos lá. Aqui, ó, edital da Polícia Civil do Distrito Federal. Primeiramente ele pediu aqui, ó, fundamentos de computação, né? Esse fundamentos de computação é um termo acadêmico, normalmente a gente vê esse tópico na formação, né, de sistemas de informação, de tecnologia, e normalmente em edital é mais comum o examinador colocar noções de hardware e software, tá? Na verdade é esse o assunto aqui, noções de hardware e software. Adotar o fundamentos de computação, porque é um termo mais acadêmico, mas é a velha e boa noções de hardware e software, tá bom? Então vamos lá, ó. Organização e arquitetura de computadores, componentes de um computador, hardware e software, tá vendo? Sistemas de entrada e saída e armazenamento, memórias, HD, teclado, nós sabemos pelo menos o básico ali, tá bom? Princípios de sistemas operacionais. Esse tópico, assim, eu acho que está um pouco deslocado, em teoria ele não deveria estar ali, porque é um tópico que você vê dentro de sistemas operacionais, que logo mais a gente vai ver. Ele ainda pediu aqui no item 1.5, são tecnologias de virtualização de plataformas, emuladores, máquinas virtuais e para virtualização. Também são tópicos relacionados aos sistemas operacionais, tá bom? Onde você pode, por exemplo, utilizar um mesmo computador, reservar alguns recursos desse computador. Você cria um computador virtual dentro do seu computador real. Seria mais ou menos isso. A gente vai detalhar melhor aí durante esse percurso nosso. Seguindo. 2. Redes de comunicação, né? Um tópico que normalmente aí ele cai em concurso, mas normalmente ele vem dentro ali de internet, de intranet, não como um tópico separado, tá? Não é comum. Ele pediu isso aí, tá? Então vamos lá, ó. Ele pede introdução às redes, né? Computação, telecomunicações, falar sobre os tipos de rede, LAN, MAN, WAN, redes wireless, falar desses tópicos todos. Redes de computadores locais, tá vendo? Ó, redes LANs metropolitanas, MANs e redes de longa distância são as WANs. Basicamente a gente tem que saber os conceitos, saber aquilo que a gente encontra dentro de cada uma dessas redes, né? Quais são os protocolos usados, recursos, ferramentas, programas utilizados em cada uma delas, tá bom? A gente tem aqui também noções, tecnologias de aplicações, topologias, modelos de arquitetura, OSI, ISO e TCP/IP. Quando ele fala aqui topologias, modelos de arquiteturas e protocolos, cara, é um tópico assim que quase todo edital eu bato muito em sala de aula. Se alguns alunos já tiveram aula comigo aí presencial, vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso. Os protocolos caem muito em prova. Quando a gente entende os protocolos, a gente entende como que as redes funcionam, como que a própria internet funciona. Por quê? Porque os protocolos, eles são as regras de comunicação entre os equipamentos e os programas. É por isso que, assim, por exemplo, você pode comprar qualquer mouse, levar para sua casa e conectar no computador, que ele vai funcionar, porque ele já tem embutido dentro dele um protocolo, uma regra de comunicação, tá bom? A gente vai falar melhor, a gente vai detalhar um pouquinho melhor dentro de alguns tópicos aí que eu for abordar junto com vocês, tá bom? Vamos lá. No item, cadê? Aqui, noções de redes privadas, virtuais, VPN, né, que é Virtual Private Network, noções de computação em nuvem, noções de vírus, worms e pragas virtuais, aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware. Veja só, o item 2.6 e o item 2.7, normalmente eles vêm nos editais em separado, né? O examinador os trata em segurança da informação. E eles vieram aqui dentro de redes de computação, de comunicação. Beleza, tranquilo. E veja que quando um edital o examinador aborda de maneira muito específica, ele diz assim, ó, noções de vírus, noções de worm, noções de pragas virtuais. Cara, vamos estudar especificamente isso, tá? Não vamos perder tempo estudando coisas que não estão relacionadas. No item 2.7, por exemplo, ele pede assim, ó, aplicativos para segurança, aí vem antivírus, em parêntese, tá vendo? Ó, antivírus, firewall, anti-spyware, etc. Cara, esse etc mata, né? Porque o que está dentro do etc? Qualquer coisa. Ou seja, a gente vai ter que falar de outros também. Mas lógico, vamos dar um enfoque. Vamos matar primeiro esses três. Antes de nós falarmos, por exemplo, de criptografia ou de outros recursos de segurança. Vamos matar. Vamos exaurir primeiro esses três. Que
mas quase garantido que vai ter uma questão que fale sobre eles, tá bom? Agora um tópico aqui que eu pulei é o noções de computação em nuvem. Gente, a computação em nuvem hoje ela é um advento intrínseco à nossa realidade. Então, assim, não adianta a gente achar que não precisa estudar. Então, cara, mesmo que você não vá fazer a prova de informática, sei lá, faz parte do seu dia a dia. Quando eu falo nuvem, sem viajar demais dentro do conceito, eu posso associar tranquilamente nuvem à internet. Isso já vem de longa data. Normalmente, quando se desenha um diagrama de redes, normalmente é comum se colocar o desenho da internet como uma nuvenzinha, tá bom? Eu sei que tem toda uma teoria por trás para poder diferenciar, mas basicamente é isso. Hoje é difícil você desvincular a nuvem da internet. Então, quando você salva uma informação em nuvem, você está salvando dentro de um servidor que está dentro da internet. Quando você assiste um filme em nuvem, você está assistindo um filme que está dentro da nuvem, que está dentro da internet. Então, assim, complicado desvincular uma coisa da outra. Basicamente, quando você fala de nuvem, você deve se lembrar de internet. Tá bom? Vamos seguir. Tópico 3. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Veja que a intranet ela é um conceito que normalmente eu utilizo, eu explico quando eu estou explicando redes. Porque uma intranet é um tipo de rede, lógico, com características específicas e especiais, que permitem que ela seja chamada de intranet, né? A gente diz que intranet é uma rede, não é uma rede comum. Ela é uma rede que usa tecnologias, padrões, ferramentas que normalmente são utilizadas na internet. Então ela não é uma rede comum. Basicamente você tem que visualizar que tem redes comuns e redes intranets. As redes intranets elas têm essa característica, elas se parecem muito com a internet. Alguns autores até consideram que uma intranet, veja só, que uma intranet ela é uma espécie de site interno da organização. Tá? Então isso aí só para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Seguindo, 3.1. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Professor, rede social eu manjo pra caramba. Beleza, massa. Com certeza vocês dominam algumas das ferramentas. É importante a gente saber qual a aplicação delas no contexto social, qual a aplicação delas no meio político. Isso é importante. Hoje a informática ela não cai apenas dentro do conteúdo de informática. Ela pode cair em atualidades, ela pode cair na redação, tá? Ela pode cair até em redação oficial. Já vi caindo questões onde era dito assim que mensagens, comunicações oficiais emitidas pela Presidência da República exigem assinatura digital. Então, assim, está dentro das regras ali de redação oficial. Então, é importante a gente ficar ligado aí que a informática ela vai se aplicar a quase tudo com o passar do tempo. Isso já está acontecendo, né? Mas cada vez mais. Seguindo, a gente tem aqui, acesso à distância a computadores, legal, acesso remoto, né? Transferência de informação em arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Cara, aqui assim, gente, posso dizer a vocês que aqui ele está pedindo um universo. O que a gente tem que fazer é pesquisar os assuntos das últimas provas, estudar por eles e focar neles e segurar na mão de Deus, porque ele está pedindo tudo aqui, tudo de informática. É complexo isso aqui, muito complicado. Um edital tão abrangente quanto esse. Seguindo, 3.3, programas de navegação. Ele pede os três, Microsoft Internet Explorer, que assim, praticamente ninguém usa, assim, no dia a dia em casa. Mozilla Firefox usa, mas assim, não tanto quanto o Google Chrome, né? Então, assim, pegou pesado. 4, sistemas operacionais. Aí, veja só. Ele diz que ele vai pedir noções de sistemas operacionais do Windows. Aí ele especifica. Beleza, 2 pontos, Windows 10. Menos mal, né? Então, só estudar especificamente o Windows 10. Só é um pouco complicado porque ele é o mais novo, né? Então, a gente ainda está dominando, a gente ainda está aprendendo como ele funciona. Mas, pelo menos, ele especificou. Beleza, tranquilo. 4.2, noções de sistema operacional GNU Linux. É o Linux, tá? Ele fala GNU Linux. Aí por causa da licença que foi utilizada, por causa do núcleo, tem toda uma historinha por trás que a gente vai abordar aí. Características do sistema operacional GNU Linux, noções de sistemas operacionais embarcados, móveis, Android e iOS. Cara, apelou. É conteúdo pra caramba, gente. Você tem que falar de algumas características do Android, do iOS, Mac, cara.
Veja, é raro cair Mac em prova, quase nunca isso é cobrado em prova. E tá aí. Então, assim, gente, vai ser complicado. A gente vai ter que estudar muito. Nesse curso nosso de 4 em curso, vamos só deixar claro que a gente vai abordar alguns dos principais tópicos. A gente não consegue abordar todos. Então, eu vou falar um pouquinho das coisas que são mais importantes. Tá bom? A gente vai estar junto aí durante esses 4 encontros. Vou fazer o máximo, dar o máximo para que vocês possam aprender a absorver o máximo de informação possível e o núcleo, o cerne ali do edital, tá bom? Mas é muita coisa. Vamos seguir. Edição de textos, planilhas, apresentações. Aí ele coloca ambiente Microsoft e LibreOffice. Gente, sabe o que ele está querendo? Ele está querendo Word, Excel, PowerPoint. Em relação ao LibreOffice, ele quer o Writer, o Calc e o Impress. Pessoal, esse conteúdo é um conteúdo gigantesco. Entenderam? Gigantesco. Gigantesco. Vamos seguir. 6. Noções de mineração de dados, gente. Olha só. Tá? Noções e características, noções de aprendizado de máquina, noções de Big Data, conceitos, premissas e aplicação. Gente, basicamente o que ele está falando aqui é sobre análise de negócio, mineração de dados, aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, sabe o que ele está falando? Ele está falando de AI, tá? De inteligência artificial, onde os equipamentos são capazes de aprender com ações do usuário dentro do sistema. Complicado pra caramba. Mas assim, vamos lá, vamos encarar e vamos estudar, tá bom? Vamos estudar. Vamos lá. Noções de aplicação Python e R. Eu pedi noções. Agora, o que é importante? E vejam só. Eu estou vendo muitos professores colocando linguagem de programação, explicando variáveis. Pode ser que ele cobre isso? Pode ser que ele cobre. Claro que pode. Mas, assim, ao meu ver, posso até estar errado, mas ao meu ver, quando ele diz assim, ó, noções de aplicação Python e R, noções de aplicação é onde ele é utilizado, onde essas linguagens são utilizadas, são os conceitos de como que essas linguagens podem ser utilizadas no dia a dia, dentro do desenvolvimento de um software, dentro da própria inteligência artificial, no desenvolvimento de softwares. Então, assim, eu acredito que vai mais por aí, tá bom? Porque senão seria quase impossível cobrar um item de cada tópicozinho desse aqui. Não tem como, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. API. Application Programming Interface. O que a gente vai aprender sobre API? A gente vai aprender como que se comportam as APIs de modo geral. Porque, veja, o YouTube tem uma API, o Facebook tem uma API, o Instagram tem uma API e diversos softwares possuem uma API. O que é uma API? Uma API é uma estrutura que algumas grandes plataformas fornecem para que você possa integrar os serviços delas com um site, com uma loja de vendas, com um e-commerce, tá bom? Por exemplo, essa nossa plataforma que a gente está utilizando para estudar, ela se comunica com várias APIs. Ela se comunica com a API do YouTube, ela se comunica com a API do PagSeguro, tá bom? Para que a pessoa possa fazer a compra. Então, assim, a API é isso. É um conjunto de códigos, ferramentas, muitos têm até programação própria desenvolvida ali, que permite que aquela grande plataforma se integre e se comunique com outros sistemas, com sites, tá? Quando você monta, por exemplo, um site de vendas online e você quer utilizar, por exemplo, o PagSeguro, você precisa usar a API do PagSeguro, que é o conjunto de códigos, padrões, de comunicação do PagSeguro. Então eu utilizo aquela padronização para que o meu site possa se comunicar com o PagSeguro, tá bom? Vamos lá. 10. Teoria da informação. Aí esse é outro tópico, assim, que é um tópico mais acadêmico e tal, mas, enfim, tá aí, vamos embora. Então, pulei o 9, perdão, pulei o 9. Metadados de arquivos. Metadados de arquivos é algo que normalmente eu abordo dentro dos próprios sistemas operacionais. O que são metadados de arquivos? São informações intrínsecas aos arquivos, que normalmente no dia a dia a gente não vê, mas elas estão lá dentro. Por exemplo, um arquivo do Word, você só vê o texto. Mas internamente ele tem a data de criação, o horário de criação, ele tem um proprietário, e são metadados de arquivos. O nível de acesso, por exemplo, no Linux, a gente aprende os metadados de arquivos, como por exemplo, a qual autor o arquivo pertence, a qual grupo o arquivo pertence, quais são as permissões de um arquivo, isso são os metadados dos arquivos, tá bom? Os caracteres que podem ser usados, metadados de arquivos.
beleza? Isso a gente vai ver lá nos sistemas operacionais. Continuando. Não sei se vai dar para ver tudo aqui, eu tô falando vai ver lá nos sistemas operacionais, é porque assim, a gente tem o curso completo. Eu vou tentar passar o máximo de informação para vocês aqui nesse curso. Não sei se eu vou conseguir, tá? Mas vamos lá, vamos arrochar. E a dúvida que vocês tiverem também, vocês postem no Instagram, manda aqui, vamos estar junto. Vamos lá, 10. Teoria da informação. Teoria da informação é um outro tópico normalmente visto em meio acadêmico, mas eles colocaram aqui, que é o conceito de informação, dados, representação de dados, conhecimento, segurança e inteligência. É complexo. Quando ele bota de forma abrangente desse jeito aqui, você pode considerar qualquer coisa, segurança e inteligência. Inteligência no quê? Em como lidar com os dados. Novamente, a gente vai ter que recorrer a bancos de questões online, a sistemas de questões online, para poder buscar o máximo de assuntos que a gente tem, para a gente poder abordar aí de forma mais direta, tá bom? Porque ele deixou realmente esses tópicos aqui muito abertos. Muitos desses tópicos aqui eu abordo dentro de sistemas operacionais também, né? Por exemplo, informação e dados, conceitos de informação e dados, por exemplo, o processamento de dados é dividido em 3 etapas: entrada de dados, processamento de dados e saída de informação, como é formada uma informação, que tem os bits, os bytes, megabytes. Então, isso a gente vê normalmente dentro de noções de hardware e software. Então, esse tópico aí, ele está meio solto, mas a gente vai, por meio de análise das últimas questões, por meio dos bancos de questões, a gente vai conseguir sintetizar e concatenar isso aí, tá bom? Vamos lá. 11. Banco de dados. Base de dados, documentação, prototipação, modelagem conceitual, abstração, modelo, entidade, relacionamento, análise funcional e administração de dados. Dados estruturados e não estruturados, banco de dados relacionais, conceitos básicos e características chaves e relacionamentos. Pessoal, assim, na faculdade você tem aí uns 2, 3, dependendo do curso, até 4 semestres onde você vê banco de dados. Basicamente eles colocaram o conteúdo todo aqui, pessoal. Vai ser complicado para quem não é da área. Para quem é da área, talvez vai lidar bem com isso aqui. Mas para quem não é da área, vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas eu vou tentar dar o meu máximo para que vocês possam entender aí esses tópicos da forma mais adequada possível. Beleza? Então vamos estudar, vamos arrochar, vamos cair matando em cima desse edital aqui. E a gente vai conseguir. Eu acredito que a gente vai conseguir se a gente se esforçar, tá bom? Então vamos estar junto, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!